Ocupo essa tribuna no dia de hoje para registrar a nossa satisfação com a perspectiva de um novo tempo para os nordestinos da região setentrional. Refiro-me à abertura da comporta do reservatório de Campos, que marca a primeira inauguração de uma série de obras que compõem o complexo da transposição do São Francisco. Estão sendo beneficiados inicialmente os municípios de Sertânia, em Pernambuco, e Monteiro, na Paraíba. Tenho certeza que o senador Cássio vai ser mais indulgente no tratamento aqui do meu tempo essa tarde. Que são atendidos pelo eixo leste da transposição. Em Sertânia, a chegada da água irá favorecer 35 mil pernambucanos e impulsionar o desenvolvimento econômico da região. O investimento em obras para garantir a convivência da população do semiárido com a seca é a realização de um velho sonho desde os tempos do Império, quando uma forte estiagem assolou o povo do Nordeste e motivou o primeiro projeto de transposição das águas do São Francisco, nos idos de 1847. Décadas se passaram, aliás, mais de um século, e as estiagens permaneciam como um fenômeno recorrente, sem que o povo nordestino pudesse contar com as águas do Velho Chico para poderem fruir uma vida mais digna. A escassez de água no chamado polígono da seca da região Nordeste é fator impeditivo ao pleno desenvolvimento da região. Esta área, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, meu caro senador Benedito Lira, equivale a quase 60% do território do Nordeste, abrangendo mais de 1.000 municípios. No entanto, com 40,5% da população, seu produto econômico representa apenas 22% do PIB nordestino. Já Pernambuco apresenta a menor disponibilidade hídrica per capita da região Nordeste, além de possuir o semiárido com a maior densidade demográfica da região. Todo esse cenário demandava e ainda demanda soluções de caráter mais estruturante. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a bacia do Rio São Francisco detém 70% de toda a oferta d'água da região. Estudos indicaram que o projeto de integração do São Francisco representa a alternativa mais consistente para garantir o abastecimento d'água na região, que concentra 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água do país. Quando finalizado, o projeto se constituirá em um empreendimento portentoso. São quase 480 quilômetros de extensão, distribuídos em 2 eixos de transferência d'água, norte e leste. 12 milhões de nordestinos dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Norte serão beneficiados. Consolidam a obra a construção de 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios, 4 túneis, 13 aquedutos, 9 subestações de energia e 270 quilômetros de linhas de transmissão de alta tensão. Essa infraestrutura abastecerá adutoras e ramais que irão perenizar rios e açudes para abastecer os municípios. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para os pernambucanos, sobretudo do Sertão e do Agreste, a conclusão e efetividade da transposição são fundamentais para combater de forma estrutural os efeitos das estiagens, garantindo segurança hídrica e promovendo as condições mínimas para o desenvolvimento normal das atividades produtivas. Nesse sentido, é essencial que um conjunto de obras complementares
como adutoras, ramais e barragens, que se situam no entorno da transposição, seja executada. Gostaria de citar os principais empreendimentos. A adutora do Agreste é um empreendimento fundamental que irá universalizar o abastecimento de água para mais de 2 milhões de habitantes em 68 municípios da região, muitos com grande densidade populacional. Nos últimos 5 anos, o Agreste pernambucano tem sofrido com a escassez de água para abastecimento humano e o desenvolvimento de suas vocações produtivas tradicionais, como a criação do gado leiteiro, a produção têxtil e de confecções e a avicultura. Tudo isso tem se traduzido em aumento do desemprego, queda de renda e um cotidiano de muitas dificuldades para a população. Destaco a importância do ramal do Agreste, que irá levar água do eixo leste para um açude que será construído às margens do rio Ipujuca. De lá será interligada a adutora do Agreste até Gravatá, abastecendo os municípios da região. Finalmente, ressalto a adutora do Moxotó, que irá permitir utilizar as águas da transposição enquanto não fica concluído o ramal do Agreste. A obra corresponde especificamente à construção de 3 estações elevatórias, com um sistema de bombeamento e a captação na barragem do Moxotó. Assim, a adutora fará a condução da água da barragem do Moxotó até a estação de tratamento de água em Arco Verde, onde o sistema será interligado à adutora do Agreste. Portanto, o término da adutora do Moxotó irá assegurar o abastecimento dos municípios de Arco Verde, Pesqueira, Lagoinha, Sanharó, Belo Jardim, São Bento do Una e Itacaimbó, beneficiando mais de 300 mil pernambucanos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco representa uma redenção para os nordestinos. Devemos tributar ao presidente Lula e à presidente Dilma o reconhecimento pelo empenho para que esse projeto saísse do papel depois de um sonho que foi acalentado durante décadas e hoje se transformasse, se materializasse em uma realidade palpável. Temos que fazer esse tributo de justo reconhecimento, o que não significa deixar de considerar que o presidente Michel Temer teve sim o mérito de poder continuar a garantir a prioridade necessária para que uma obra que já tinha até então mais de 90% da execução física realizada pudesse, ao final, proporcionar os benefícios que dela se espera. Era um imperativo de racionalidade. Era, por assim dizer, o uso minimamente racional dos recursos públicos, já que essa obra havia consumido tantos recursos e tantos esforços. Portanto, é justo fazer aqui esse reconhecimento sem querer nem de longe politizar essa questão, mas não se pode deixar de reconhecer que foi a decisão política e, mais do que isso, a determinação de um homem que, de resto, é filho do Nordeste, que nasceu e viveu, conviveu com as agruras, foi, por assim dizer, tangido pela seca que frequentemente assola a nossa região. E por isso mesmo, esse filho do Nordeste pôde garantir essa que é, indiscutivelmente, uma grande conquista. Eu concedo a palavra com muita satisfação à nobre senadora Vanessa Graziotin. E, senhor presidente, nobre senador Armando Monteiro, primeiro agradeço a Vossa Excelência pela concessão do à parte.
e dizer que faço para cumprimentar Vossa Excelência, que eu sei que Vossa Excelência também tem parte nessa que eu não vejo como uma vitória, como algo que tenha que ser comemorado e muito comemorado somente pelos nordestinos desse país, mas pelo Brasil inteiro, senador Armando Monteiro. Muito bem, Vossa Excelência. Pelo Brasil inteiro. Eu vivo lá na região norte. Eu sou do estado do Amazonas, aquela região que tem a maior reserva de água potável de superfície do planeta. Mas todo brasileiro e toda brasileira assiste às dificuldades, às angústias, o sofrimento das famílias do agreste nordestino. Então, quando hoje nós falamos da transposição do Rio de São Francisco, da inauguração dessa obra, eu aqui estou vendo Vossa Excelência falar não com a razão, mas muito mais com o coração, porque também, como o presidente Lula, Vossa Excelência é filho do Nordeste, também representa aquela terra. Tem uma família com longa tradição de luta pelo desenvolvimento daquela região. Mas vejo Vossa Excelência falando pelo coração. Mas hoje parece que tudo foi tão fácil. E é bom que nos lembremos das polêmicas. Quanta gente que hoje comemora trabalhou e trabalhou e trabalhou muito contra essa obra. Muito contra essa obra. Então, eu acho que eu não sou daquelas que gosta de olhar para o retrovisor, não sou daquela que me baseio no passado para construir o futuro, mas como Vossa Excelência diz, nós devemos sim, neste momento, o Brasil, o Nordeste, uma homenagem ao ex-presidente Lula, que, como Vossa Excelência e tantos outros, mas ele principalmente, porque era o presidente do Brasil, um nordestino lá do seu estado de Pernambuco, que lutou muito para que essa obra saísse. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Armando Monteiro, por esse seu pronunciamento. Vossa Excelência, que um homem profissionalmente tão bem sucedido, mas nunca largou as bandeiras em defesa do desenvolvimento do Nordeste e da qualidade de vida daquela gente mais humilde. Então, é uma alegria que eu tenho em dividir aqui os trabalhos desse parlamento com pessoas como Vossa Excelência. Parabéns, senador Armando. Senadora Bandeira, eu agradeço muito o seu à parte, que enriquece o meu pronunciamento e Vossa Excelência sublinhou com rara felicidade. Essa não é uma obra apenas que deve produzir satisfação e alegria para o povo do Nordeste. Essa é uma obra do Brasil. Essa é uma obra de integração, genuinamente, porque o velho Chico é o rio da integração nacional, de um país que se pretende mais homogêneo, menos desigual na sua essência, porque, de resto, a desigualdade ameaça o nosso próprio projeto de nação. Não existe uma nação que se caracterize como tal se ela convive com tantas desigualdades e, em alguns casos, com tantas iniquidades. Então, fazer o Nordeste mais integrado, uma região que tem hoje menos de 50% da renda nacional, senador Cássio, e que precisa recuperar nos próximos anos essa distância que ainda nos separa da renda média do país. E um dos pilares desse processo é, sem dúvida nenhuma, a segurança hídrica, sem a qual as atividades produtivas não vicejam e não se sustentam. É triste perceber como no Nordeste, no interior do Nordeste, atividades tradicionais, meu caro senador Zé Agripino, foram pouco a pouco sendo desestruturadas por conta da insegurança hídrica, da falta de regularidade na oferta de água da região. Portanto, a obra de transposição do São Francisco deve ser saudada e festejada como uma obra de interesse do Brasil, porque ela, em última instância, fará o nosso país mais integrado e menos desigual. Muito obrigado. Senador Armando Monteiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e trazer um breve depoimento, porque eu estive na sexta-feira, com muito prazer, em Sertânia e também em Monteiro, participando da inauguração do eixo leste da transposição. E quero registrar que vários foram os oradores, inclusive o próprio presidente Michel Temer, e na fala que fiz, com muita tranquilidade, registrei a importância tanto do presidente Lula como da própria presidente Dilma,
que contribuíram para a obra, em que pese o imenso atraso no cronograma. A presidente Dilma poderia ter inaugurado a obra desde 2012, quando ela deveria ter ficado pronta, seguramente por razões alheias à vontade da ex-presidente da República. Mas lembrei também, porque tem uma discussão infértil, pouco produtiva, sobre paternidade da obra, aquilo que o meu pai, o senador e governador Ronaldo Cunha Lima, me ensinou durante a sua vida pública. Lembrando que a obra pública não tem dono. Dono é o povo que é beneficiário dela. Então não há como deixar de reconhecer a importância que teve o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando os primeiros estudos foram iniciados, e não se faz uma obra dessa envergadura sem os estudos iniciais, e reconhecer igualmente o presidente Michel Temer, que concluiu a obra. Eu fico aqui a imaginar se, porventura, se por um infortúnio do destino, a obra não fosse concluída. O presidente Michel Temer seria criticado por não ter concluído a obra. Aliás, senador Cássio, me permita, a obra não foi concluída ainda inteiramente. Nós estamos falando do eixo leste. Isso. Que foi concluído, mas temos o eixo norte, o desafio de concluir. O eixo norte já era para estar pronto desde 2012. Exatamente, desde o eixo 2012. norte. O eixo norte está com 5 anos de atraso no mínimo. Agora, me permita, Vossa Excelência, ainda que Vossa Excelência tenha total razão quando diz que a obra é pública e, consequentemente, é da população, mas, senador, algo que nós políticos sabemos é que a iniciativa, o mérito da iniciativa, há momentos em que o governante precisa eleger prioridades. E é ele quem define as prioridades muitas vezes. É ele que, com a sua sensibilidade, é capaz de produzir a iniciativa. Isso é um mérito inquestionável. Claro. Porque, diante das demandas que são múltiplas no país, eleger... Aliás, alguém já disse, governar é a penosa arte de eleger prioridades. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência me concede uma parte. Portanto, o mérito da iniciativa é inquestionável. Não é propriamente a discussão da paternidade em si, mas o mérito da iniciativa que nós devemos destacar. Da mesma forma que se reconhece, claro, o mérito da iniciativa, o que está se querendo dizer é que está se reconhecendo o mérito de quem está concluindo essa etapa da obra. Eu fiz esse registro no meu pronunciamento. A obra do eixo leste, faltam ainda algumas ações complementares de obras de drenagem, mas o caminho das águas já está pronto, tanto é que no dia de hoje a água do São Francisco já superou a barragem de São José, que fica a montante da barragem de Poções, já está chegando em Poções, que é um açude na cidade de Monteiro, para que até no máximo na quinta-feira chegue a Camalaú, para que a partir daí caia na calha natural do Rio Paraíba e tenha um percurso de 45 dias para chegar em Campina Grande, no açude Epitácio Pessoa de Buqueirão. O eixo norte, já que o tema é tão relevante, hoje, o Ministério da Integração declarou vencedora a terceira colocada na licitação e haverá um prazo de recurso. Se tudo correr bem na licitação, o eixo norte deverá estar concluído até dezembro deste ano. Lembrando que todo o conjunto das obras da transposição de São Francisco, pelo cronograma inicial, já deveriam estar prontas já desde 2012. Então, nós estamos falando de um atraso de 5 anos. E, portanto, tem mérito, sim, o presidente Lula, que teve a iniciativa de iniciar a obra, como se formos fazer a perspectiva histórica, tem mérito até Dom Pedro II, que foi o primeiro a falar na transposição. E veio o presidente Itamar Franco, ao tempo que fui superintendente da SUDENE, trouxe de volta essa discussão. Os estudos iniciais foram realizados no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a participação de 2 paraibanos, Fernando Catão e Cícero Lucena, que foram ministros da integração. O presidente Lula, com toda a justiça e reconhecimento, iniciou a obra com a ajuda indispensável do vice-presidente José Alencar, que, digamos, foi o grande artífice da engenharia política para superar os obstáculos para a realização da obra. Então, precisamos lembrar nesse instante da memória do vice-presidente José Alencar,
que fez toda a costura das audiências públicas, a engenharia política para superar os obstáculos, e registrar também, por exemplo, a participação do ministro Ciro Gomes, que foi o ministro da integração no início da obra. Mais recentemente, o nosso colega senador, o ministro Fernando Bezerra, seu conterrâneo, né, representante de Pernambuco. Então, a obra teve a contribuição de muitos e representa uma conquista de todos. Isso é que é importante, né? Não está aqui se deixando de reconhecer, até porque eu fiz no meu pronunciamento, e não só no meu pronunciamento, na hora do ato inaugural, mas em todas as entrevistas, em todas as declarações, o reconhecimento justo, devido e merecido a todos aqueles que contribuíram para a realização da obra. Essa é uma discussão que não é tão importante. O importante é informar também, senador Armando Monteiro, que a Paraíba, antes mesmo do Eixo Leste, recebeu água da transposição através da adutora do Pajeú, vindo de Pernambuco. Aquela nossa região de fronteira ali em Flores com Princesa Isabel, a cidade de Princesa Isabel já está recebendo a água da adutora do Pajeú, a água do São Francisco. E se Deus quiser, se Deus permitir, nós teremos o prosseguimento dessa obra da adutora do Pajeú para Manaíra, para São José de Princesa, para Tavares, para Juru, para Maturéia. O prefeito de Maturéia está aqui, Zé Pereira, está conosco hoje aqui em Brasília. O prefeito Teixeira, Nego de Guri, esteve na inauguração, chegando a Desterro até Taperoá, para que nós tenhamos toda essa região da Paraíba, se Deus permitir, atendida com a adutora do Pajeú, que traz água do São Francisco, além de outras adutoras que serão realizadas na Paraíba. Eu estive com a presidente Dilma inaugurando uma etapa da adutora do Pajeú, em Serra Talhada, adutora essa que servia Afogados de Ingazeira e que seguia em direção à Paraíba. Portanto, eu quero também, já que Vossa Excelência lembrou a adutora do Pajeú, eu queria também fazer esse reconhecimento à presidente Dilma, que também deu muita prioridade a essa obra. O senador Valadares tinha solicitado, eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Eu compreendo a alegria e o regozijo de Vossa Excelência como pernambucano. E Cássio Cunha Lima, nosso presidente da Paraíba, pela inauguração do Eixo Leste, que vem beneficiar milhares e milhares de pessoas que estavam altamente prejudicadas, não só no consumo diário de água potável, como também para movimentar a própria agricultura e a indústria locais. O que ocorre é que Vossas Excelências falaram, e acertadamente, em vários nomes que contribuíram direta ou indiretamente para a realização desse grande empreendimento que eu considero revolucionário, uma vez que está mitigando a sede, a execução desta obra de pessoas que pensavam ser apenas um sonho irrealizável, que graças à tenacidade, em primeiro lugar, do presidente Lula e dos demais que acompanharam, inclusive, desse desejo de continuidade administrativa do presidente Temer, a obra está sendo tocada e dentro em pouco o Eixo Norte também será inaugurado. Mas eu quero levantar uma questão que eu considero da mais alta relevância, que é a realização do projeto de revitalização do Rio São Francisco. São Francisco, fundamental. Inclusive, agora, em agosto do ano passado, o presidente Temer, com o ministro Helder Barbalho, lançaram um novo programa de revitalização. É o Novo Chico, onde serão despendidos mais de R$ 1 bilhão até 2019. 9 bilhões, senador. 9 bilhões em 10 anos. Até 2019, não é isso? Então, o que acontece? Com a realização desse empreendimento, da revitalização, nós podemos garantir e assegurar que o Eixo Norte e o Eixo Leste continuem a receber água potável, não só de boa qualidade, mas em quantidade suficiente para abastecer as populações. O nosso rio,
muita gente está dizendo aí. Inclusive, Otto Alencar, que é um profundo conhecedor do Rio, o Rio São Francisco está morrendo. Está morrendo. Então, deixar morrer o Rio significa que todo esse sonho que nós estamos contemplando neste momento pode se tornar um grande tormento para as populações beneficiadas. Por isso que nós devemos, ao lado da transposição, porque na época que nós mais discutíamos aqui, se devíamos começar primeiro a revitalização ou a transposição. Lógico que o ideal seria que tivéssemos começado pela revitalização, mas como na avaliação do governo havia uma premência, uma urgência muito grande em relação ao fornecimento d'água para essas populações, então deu-se prioridade à transposição do Rio São Francisco e a revitalização ficou no segundo plano. Mas agora espero que, alcançado esse objetivo grande, para regiões tão extensas do território brasileiro, que merecem realmente o nosso carinho, o nosso apoio, a nossa solidariedade pelo sofrimento que passam pela falta d'água, ao lado disso, agora sim, para garantir a essas populações pelas quais nós somos solidárias, vamos lutar bravamente como lutamos pela transposição, agora sim, a favor do projeto, dando apoio ao ministro Helder Barbalho, dando apoio ao presidente da República, para que realize esse grande sonho de transformar o Velho Chico num rio saudável. O Novo Chico. No Novo Chico, que é o nome do projeto. Agradeço a Vossa Excelência e quero aqui ratificar e assinar aí embaixo todos os elogios feitos àqueles que, direto ou indiretamente, colaboraram com o empreendimento da transposição. E eu quero também, quem sabe um dia, fazer essas mesmas homenagens ao lado de Vossa Excelência, de Cássio Cunha Lima, a todas aquelas autoridades, aquelas lideranças que trabalharam e estão trabalhando pela revitalização do Velho Chico, que inclusive aqui o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição da minha autoria, da revitalização, para a criação de um fundo de revitalização por 20 anos. Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados deixou lá, como sempre, dormindo nas gavetas, mas ela está viva ainda e atuante, essa PEC da revitalização. Porém, como o governo assume diretamente essa responsabilidade do governo do presidente Temer, e espero que outros governos o façam, a revitalização pode se transformar, sem dúvida alguma, numa realidade que nós trabalhamos por isso. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, e eu me congratulo com Vossa Excelência pela lembrança. É fundamental o projeto de revitalização, sem o que nós não teremos a garantia do futuro de contarmos com essa riqueza daquilo que poderá ser o Novo Chico, não é? O rio valorizado e revitalizado por essa ação, que tem que ser uma ação previdente, porque do contrário estaremos. Obrigado pela tolerância, senador Cássio.